Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Segundamente, estamos aqui mais uma vez juntos e separados, né? Por causa dessa pandemia, para a gente continuar a estudarmos química. Esse vídeo é uma continuação, né? A maneira que a gente encontrou para continuarmos estudando durante esse ano letivo, né? Um ano letivo que vai acabar e sem nos encontrarmos novamente, né? Pelo visto. Então, beleza. No vídeo de hoje, para o pessoal, para a galera do segundo ano, certo? O assunto hoje, nós vamos aprender um outro tipo de reação química. Durante esse ano, alguns bimestres atrás, a gente começou a falar sobre reações químicas. E vocês aprenderam o que é uma reação química, vocês aprenderam a classificação das reações químicas e tal. E aí vocês aprenderam cinética química, equilíbrio químico e por aí vai, e termoquímica e tal. Então hoje a gente vai tratar um tipo específico de reações químicas que nós chamamos de reações de oxirredução. Quando a gente classificou as reações anteriormente, vocês aprenderam 4 tipos de reações inorgânicas: adição, decomposição, simples troca ou dupla troca. As reações de oxirredução não é um quinto tipo de classificação, porque as reações de oxirredução podem ser uma adição, pode ser uma simples troca, dupla troca e por aí vai, ok? Então isso aqui é um tipo específico de reação. Então existem reações de adição, por exemplo, que são também reações de oxirredução. Mas isso não quer dizer que toda reação de adição é uma oxirredução. Então o que a gente vai aprender no vídeo hoje é a identificar, né, quando é que você tem uma reação de oxirredução e identificar os processos. Como assim os processos, professor? Porque é simples. Quando a gente fala em reação de oxirredução, na verdade, a gente está falando de uma reação química em que ocorrem 2 processos: a oxidação e a redução. As reações de oxirredução são reações químicas em que há uma transferência de elétrons entre os reagentes, ok? Há uma transferência de elétrons entre os reagentes. Então, como a gente tem 2 processos, a oxidação e a redução, a gente vai associar a oxidação à perda de elétrons. Então, aquele reagente que vai perder elétrons, ele vai se oxidar, vai ser oxidado, sofre uma oxidação. Se um reagente perde elétrons, o outro vai ganhar, certo? Então, o ganho de elétrons está associado ao processo de redução. Então, aquele reagente que receber esses elétrons, ele vai sofrer uma redução. Então, é por isso que a gente chama de oxirredução. Um reagente oxida, o outro se reduz. Esse vídeo a gente vai tentar ser bem rápido, bem sucinto, para que vocês consigam entender esses processos e que vocês consigam identificar. Eu te dou uma reação química e te digo que essa reação é de oxirredução. Como é que eu vou saber quem foi oxidado e quem foi reduzido? Ou quem sofreu oxidação e quem sofreu redução? Para a gente entender os 2 processos individualmente, nós vamos ter que usar o que na química nós chamamos de NOx, que é a abreviação para número de oxidação. Se você procurar a definição do NOx, o NOx é a carga real que um elemento adquire ao fazer uma ligação iônica. Vocês aprenderam lá no primeiro ano que uma ligação iônica é formada por íons. Íons têm cargas elétricas, positivas e negativas. Então, quando você tem um composto iônico, o elemento químico que está formando, que está fazendo aquela ligação, tem um número de oxidação que equivale à carga de seus íons. Ok? Não se preocupe não, a gente vai ver o que é que significa. Ou o caráter parcial que adquire ao fazer uma ligação covalente. Porque uma ligação covalente não tem íons. Se não tem íons, não tem cargas elétricas positivas e negativas. Então, teoricamente, para moléculas que formam ligações covalentes, digamos assim, o NOx do elemento químico ele vai depender da eletronegatividade ou eletropositividade. Vai depender da atração, da maior atração por elétrons e por aí vai. Ok? Então, o número de oxidação, nós podemos até dizer assim, que o NOx ele foi criado com um único objetivo:
determinar esses dois processos, de oxidação e redução, ok? Número de oxidação, ok, pessoal? Então, a gente vai ter que aprender a identificar o NOx para poder identificar quando há uma oxidação ou quando há uma redução. Obviamente que para trabalharmos com o NOx, com o número de oxidação, nós temos que mostrar algumas regras. Nessas regras, estabelecem que alguns elementos químicos têm um NOx fixo, quer dizer, ele vai ter sempre aquele NOx, sempre aquele número, independente de qual é a substância que ele vai formar, e outros elementos químicos têm um NOx variável. E é essa variação que ocorre no NOx que a gente vai conseguir identificar esses dois processos, de oxidação e redução. Então, nós podemos dizer que a oxidação e a redução existem quando há uma variação no número de oxidação, ok? Para a gente aprender a determinar essa variação, nós temos que entender quais são os elementos que que possuem NOx fixo e como esses valores variam, ok? Então, vou dar uma pausa no vídeo para a gente começar a brincadeira, né, em relação ao NOx. Ok, pessoal? Voltando aqui. Em relação à determinação do NOx, ok? Como determinar o NOx de um elemento químico e etc e tal. Porque geralmente, quando a gente fala em oxidação ou redução, a gente está considerando a variação no NOx. Mas no NOx, como eu disse, existem elementos químicos que têm um NOx fixo e outros elementos químicos têm um NOx variável. Então, é nesses elementos químicos que têm um NOx variável que a gente vai observar os processos de oxidação e redução. Então, a gente define a oxidação como uma perda de elétrons, porque a oxidação corresponde a uma perda de elétrons. Mas a gente determina se uma substância sofreu oxidação se houver uma variação no NOx de algum daqueles elementos que compõem aquela substância química, aquela molécula, por exemplo. E aí a gente vai ter que entender algumas regras. No começo pode parecer um pouquinho complicado, mas no final vai parecer que está no começo. Então, mentira. Vamos tentar falar bem devagarzinho aqui para ver se vocês entendem. Obviamente que existem coisas que é meio difícil você decorar tudo, né? É meio complicado, né? Mas com a prática vocês vão aprendendo mais ou menos como é que funciona. Então, quando a gente fala na determinação do NOx, a gente tem que considerar que alguns elementos químicos possuem um NOx fixo. Isso vale sempre que você tem compostos iônicos, ok? Sempre que você tem compostos iônicos, alguns elementos químicos você pode padronizar como NOx fixo. Quando você tem compostos moleculares, quando você tem uma molécula, você tem que analisar bem aquela molécula e aí você pode usar os NOxes fixos em alguns casos. Não dá para usar em todos os casos, mas em alguns casos dá para você usar. Mas a gente vai chegar lá. Então, alguns elementos possuem NOx fixo. Por exemplo, os elementos químicos na tabela periódica, que pertencem à família 1A, ou que estão na primeira coluna, eles têm um NOx fixo igual a mais 1. Esse é o NOx desses elementos químicos. Okay? Obviamente, eu vou colocar um asterisco aqui, ó, do hidrogênio, porque existem casos em que o hidrogênio tem um NOx diferente de mais 1. E já os demais não. Os demais eles estabelecem esse padrão. Elementos da família 2A, que são eles, né, os metais alcalinos terrosos, eles têm um NOx fixo de mais 2. Porque, como eu disse, é igual a carga do íon. Elementos químicos da família 2A tendem a perder 2 elétrons, fica com a carga mais 2. Elementos da família 3A tendem a apresentar um NOx fixo mais 3, ok? Daqui a pouco a gente vai colocar alguns exemplos e vai perceber que realmente esses valores fazem sentido quando a gente for olhar para substâncias compostas, ok? Elementos da família 5A, e aí que começa o problema, porque a partir da família 5A já podem ter variações, já podem ter NOx variáveis, mas em muitas substâncias químicas, em muitas moléculas, elementos da família 3A tem um NOx fixo menos 3. Quando acontece de haver alguma variação, a gente consegue determinar essa variação. Eu vou até colocar aqui, ó, um asterisco aqui, para a gente ver como é que a gente identifica essa variação depois.
Ok? Depois a gente coloca alguns exemplos aqui, 5A, né? Não vou colocar esse asterisco não, porque vai confundir com hidrogênio, né? Beleza. Enfim, daqui a pouco a gente faz alguns exemplos e vocês vão perceber que em algumas moléculas, alguns elementos da família 5A mantém esse NOx, em outras esse NOx já muda. Ok? Eu vou usar como referência esse rapaz aqui, ó. Já eu coloco um exemplo, eu vou colocar aqui destacado, que é para eu lembrar de colocar um exemplo. Elementos da família 6A também tem um NOx fixo, em muitas moléculas, na maioria das moléculas, e a gente estabelece como -2. Obviamente, você tem casos em que o enxofre, por exemplo, pode ter um NOx variável, mas você consegue determinar isso. O que eu quero que vocês tenham em mente é que vocês não precisam decorar todos esses valores ou usar esses valores como verdade absoluta, porque uma hora você vai pensar assim, e professor, se o S é -2, mas às vezes varia, como é que eu vou saber se varia? Já, quando eu colocar exemplos, vocês vão ver quando isso vai acontecer. Porque quando um elemento varia, a gente considera que os outros elementos não variam. Então você atribui o NOx fixo aos demais elementos químicos, ok? Para facilitar o cálculo, obviamente. O oxigênio também tem uma observaçãozinha que a gente vai fazer mais à frente. Mas na maioria das moléculas, o oxigênio tem um NOx -2. E os elementos da família 7A possuem um NOx fixo -1. Obviamente, eu vou colocar um exemplo aqui em que há uma variação no NOx do cloro. E como é que você vai saber? Vocês vão ver, ok? Geralmente, como eu disse, ó, se um elemento tem um NOx que varia, os outros não variam. Então você tem que saber pelo menos os outros para determinar aquele que está variando, ok? É um pouquinho chato, é um pouquinho complicado no começo, mas depois que você se acostuma com a dinâmica, vamos dizer assim, vai ficando mais fácil. Quando a gente tem moléculas, aí a gente já vai ter que fazer algumas considerações. Primeira consideração, toda substância simples, o NOx é 0. E aí você me pergunta, professor, o que é uma substância simples? É aquela formada por um único elemento. Por exemplo, o gás oxigênio. Deixa eu ver se esse pincel ainda está funcionando. Tá. O2. Qual é o NOx do oxigênio? -2. Mas como isso aqui é uma molécula, uma substância simples, então o NOx do oxigênio vai ser quanto? 0. Nessa situação. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o gás hidrogênio, H2. Nessa situação, ó, quando é uma substância química, o hidrogênio é +1. Quando é uma substância simples, o hidrogênio é 0. Isso pode acontecer com nitrogênio também, ferro e por aí vai. Qualquer substância química que tenha apenas um único elemento químico, o NOx daquele elemento químico é igual a 0. Ok? Em uma substância composta, a soma dos NOx é igual a 0. O que é uma substância composta? É aquela formada por mais de um elemento químico. Por exemplo, HCl. São dois elementos químicos diferentes. Qual é o NOx do hidrogênio? É +1. Qual é o NOx do cloro? -1. +1 com -1 vai dar quanto? 0. Então é isso que a gente está dizendo em substâncias compostas. A soma do NOx é igual a 0. Isso vale para todas as substâncias compostas. Se eu pensar na água, por exemplo, H2O. Qual é o NOx do hidrogênio? É +1. Mas eu tenho 2 hidrogênios. Cada hidrogênio +1 vai ficar quanto? NOx +2. Deu para entender? Falei rápido demais? O hidrogênio é +1. Mas como eu tenho 2 hidrogênios, é +1 mais 1, dá +2. Qual é o NOx fixo do oxigênio? -2. Então, se você pegar +2 com -2, vai dar quanto? 0. Essa regra é geral. E é com essa regra geral que a gente vai poder calcular o NOx de outros elementos que não estejam aqui. Entenderam? Deu para entender mais ou menos o que é que vocês vão fazer? Ok? Quando você tem íons, é quase a mesma coisa. A diferença é que, por exemplo, em íons simples, o NOx é igual à carga do íon. Por exemplo, se eu tiver esse íon aqui,
Ag+. É um íon simples. Eu posso dizer que a carga ou o NOx do Ag é igual a mais 1. Simples assim. Se eu tiver, por exemplo, Fe3+, qual vai ser o NOx do ferro? Mais 3. Isso vale também se for íons com carga negativa. Estou colocando positivo, mas vale também para íons com cargas negativas. Quando eu tenho um íon composto, é a mesma coisa, só que em relação à soma. A soma do NOx é igual à carga do íon. A soma do NOx é igual à carga do íon. Íon composto é como se você tivesse aqui, por exemplo, CO3, 2-. Ok? CO3, 2-, por exemplo. Quanto é o NOx do carbono? Não tem carbono aqui, eu não sei. Eu vou chamar de X. Qual é o NOx do oxigênio? O oxigênio é -2. Quantos oxigênios eu tenho? 3. 3 vezes -2 vai dar -6. O que essa regra está dizendo é que x menos 6, quer dizer, a soma desses dois aqui é igual à carga do íon. Qual é a carga do íon? 2-. Então é isso aqui, ó. -2. Então a soma do NOx do carbono, que eu não sei, com o NOx do oxigênio é igual a -2. Se eu fosse resolver aqui, matematicamente, ia ficar assim, ó. O 6 vai passar para o outro lado, vai passar positivo, né? Desculpa, mais 6. -2 com mais 6 vai dar quanto? Mais 4. Então já deu para começar a entender o que é que vocês vão fazer? Já deu para começar a entender? Observe, ó. Eu não sabia o NOx do X, eu usei essa regra para desculpe. Eu não sabia o NOx do carbono, eu chamei de X. Então eu usei essa regra para saber qual é o NOx do carbono. Ok? E aí você vai usar essas regras. Olha, para ver como é bem simples. Ó. Vamos colocar alguns exemplos, mas a gente usando aqui, ó, substância composta. Porque geralmente na maioria das reações químicas você tem substâncias compostas, né? Então você vai ter que determinar o NOx de algumas substâncias. Ok? Então, por exemplo, vamos pegar aqui algumas substâncias aqui para brincar. Como eu marquei aqui fósforo, enxofre e cloro, eu vou brincar com essas 3 substâncias, ok? Então, vamos pensar no fósforo. Eu tenho 2 substâncias com fósforo na minha cabeça aqui, ó. Vou colocar aqui, exemplo. Eu vou usar como referência o PH3 e o H3PO3. Vou botar aí o H3PO4. Ok? Eu tenho 2 substâncias químicas que têm fósforo. Qual é o NOx do fósforo nessas 2 substâncias? Como é que eu vou fazer? Eu vou usar a regra. O que diz a regra? Substâncias compostas, a soma do NOx é igual a 0, certo? Então eu vou dizer o seguinte. Beleza. Eu vou chamar o NOx do fósforo de X. Quanto é o NOx do hidrogênio? Mais 1. Quantos hidrogênios eu tenho? 3, né? Então vai ficar mais 3. X mais 3 é igual a 0. Isso é o que a regra diz. Que a soma tem que ser igual a 0. Matematicamente, eu vou resolver isso aqui da seguinte forma. Eu vou pegar o 3 e vou jogar para o outro lado. E vou dizer que x é igual a -3. Então, esse é o NOx do fósforo. Observe aqui, ó. Fósforo, -3. Ah, professor, nem precisava ter feito o cálculo. Está aqui, -3. Mas se a gente for olhar o ácido fosfórico, o que vai acontecer? Ó? Vamos lá, vamos bem devagarzinho aqui. Ó. Qual é o NOx do hidrogênio? Mais 1.
quantos hidrogênios eu tenho? 3. Então você vai multiplicar. Cada hidrogênio tem mais um. Então mais 1, mais 2, mais 3. O NOx do fósforo eu vou chamar de X. Por que eu coloquei mais X? Porque a regra diz, a soma do NOx é igual a 0. Então eu vou ter que somar com esse X aí. O do oxigênio, aqui o oxigênio é menos 2. Só que eu tenho 4 oxigênios. Então 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. 4 vezes menos 2 é menos 8. Tudo isso é igual a 0. Quanto é que dá menos 8 com mais 3? Mais 3 com menos 8 vai dar menos 5. É igual a 0. Vou passar o 5 para o outro lado da igualdade e vou dizer que x é igual a mais 5. Ok, pessoal? Então a gente está vendo um caso em que uma substância química teve o seu NOx alterado, teve uma variação no NOx. Ok? Se eu tenho uma reação química que envolve isso aqui, eu posso ter uma reação química de oxidação ou redução, dependendo das posições aí das substâncias químicas. Já já a gente vai sair do NOx para entrar no conceito da reação. Ok? Então é basicamente isso. Eu coloquei o enxofre e o cloro, mas a gente vai fazer a mesma coisa praticamente. Ó. Vamos colocar aqui alguns exemplos, sei lá. O H2SO4, que é o ácido sulfúrico. E dióxido de enxofre, SO2, por exemplo. Quanto é que vale o hidrogênio? Mais 1. Como eu tenho 2 hidrogênios, vou colocar mais 2. Quanto é que vale o enxofre? Eu vou chamar de X, eu não sei. Quanto é que vale o oxigênio? Menos 2. Como eu tenho 4 oxigênios, menos 2 vezes 4 a menos 8. Mais 2 com menos 8, menos 6. É igual a 0. Vou passar o 6 para o outro lado, então x é igual a mais 6. É o NOx do enxofre. Ok? SO2 é a mesma coisa. X. Oxigênio é menos 2. Como eu tenho 2 oxigênios, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. É igual a 0. X, vou passar para o outro lado da igualdade, mais 4. Mas, professor, tu não disse que o oxigênio era menos 2? Pode ser menos 2 também. Existem moléculas em que o enxofre possui um NOx menos 2. Ok? Que molécula seria essa, professor? Essa daqui, ó. O ácido sulfídrico. Hidrogênio é mais 1. Como eu tenho 2 hidrogênios, vai ser mais 2. Mas x é igual a 0. O 2 vai passar para o outro lado. X é igual a menos 2. Vocês vão perceber que a gente está usando muito hidrogênio e oxigênio como substâncias químicas que têm NOx fixo. Mas existem situações em que o hidrogênio e o oxigênio não têm esses mesmos valores de NOx. Quando é que isso ocorre? No caso do hidrogênio, ele pode apresentar um NOx igual a menos 1 somente quando ele está ligado a um metal. E o oxigênio, ele pode apresentar um NOx menos 1 quando ele é um peróxido.
Professor, não entendi. Não tem problema nenhum. Vamos colocar aqui 2 exemplos. Hidrogênio ligado a metal, por exemplo, o lítio. Existe uma substância química chamada hidreto de lítio. O lítio tem um NOx fixo, mais 1. Para que essa soma dê igual a 0, qual tem que ser o NOx do hidrogênio? Menos 1, né não? Porque mais 1 menos 1 é 0. O hidrogênio está ligado a um metal. No caso do peróxido, é quando eu tenho isso aqui, por exemplo. O peróxido de potássio, K2O2. Isso aqui que a gente identifica como um peróxido. O2 ligado a um metal ou o hidrogênio. O K está aqui, ó, mais 1. Como eu tenho 2 Ks, vai ser mais 2. Para que isso aqui dê igual a 0, quanto é que tem que ser o NOx do oxigênio? Menos 2. Só que como eu tenho 2 oxigênios, então cada oxigênio vai ter um NOx menos 1. Entendeu? Para que no total, como eu tenho 2 oxigênios, fique menos 2. Ok? É assim que a gente faz para determinar os NOx. A questão é, o que tem a ver o número de oxidação com o processo de oxirredução, ou de oxidação ou redução? É isso que a gente vai tentar entender, né, agora. Porque agora o que a gente vai considerar é o seguinte: observe um detalhe. Em algumas substâncias químicas, por exemplo, o enxofre sofreu uma variação. Ok? Dependendo da reação, essa variação pode aumentar ou diminuir o NOx. E é nisso que nós vamos nos concentrar. O processo de oxidação está relacionado à perda de elétrons, ou o processo de oxidação ocorre quando o NOx aumenta. O processo de redução está relacionado ao ganho de elétrons, porém, nós vamos dizer que uma substância sofreu uma redução quando o NOx diminui. Ó, redução, diminui, até faz sentido. Ok? Então, uma oxidação ocorre quando há um aumento do NOx, uma redução ocorre quando há uma diminuição do NOx. Pessoal, eu coloquei alguns exemplos aqui de como a gente faz o cálculo do NOx. Eu sei que para alguns pode não ter sido suficiente, mas eu estou tentando gravar um vídeo que fique curto, né? Que não fique muito longo para não ficar muito cansativo para vocês. Então lembra, caso vocês não consigam entender isso aqui, vocês me procurem lá no WhatsApp que eu coloco mais exemplos para vocês. Isso aqui eu vou colocar na atividade e aí vocês vão treinando como é que faz isso, ok? Então vamos ver como é que funciona na reação química, beleza? Ó, vamos começar com 2 exemplos bem facinhos aí para vocês entenderem. Gente, eu tive que apagar aquelas informações, aquelas regrinhas, porque não ia caber na lousa, né? Mas se vocês anotaram em algum canto, peguem um caderninho aí do lado aí para acompanhar esses exemplos, ok? Ó, eu tenho 2 reações químicas que são reações de oxirredução. O que eu quero entender é, se são uma reação de oxirredução, vai haver uma oxidação e vai haver uma redução. A pergunta é, quem será oxidado ou quem sofre oxidação, quem sofre redução? Essa é a perguntinha que eu quero fazer. E a gente vai, obviamente, usar o número de oxidação, usar o NOx, usar a variação do NOx para poder fazer essa determinação, ok? Como eu disse, como eu tive que apagar a lousa, então pode ser que fique um pouco complicado para vocês lembrarem as regras. Mas vamos lá. Primeira coisa, reagentes, produtos. Nos reagentes eu tenho ferro e oxigênio. Se vocês prestarem bem atenção, são 2 substâncias simples. E quando uma substância é simples, o NOx do elemento é igual a 0. Isso quer dizer que o ferro tem um NOx 0
e o oxigênio tem um NOx zero. Inicialmente, eu tenho duas substâncias que têm um NOx zero, ok? A questão é, vamos olhar lá do outro lado, ferro, Fe2O3. Observe um detalhe, qual é o NOx do ferro? Não sei. Eu vou calcular o NOx do ferro. Vou calcular aqui do lado. Se eu não sei o NOx do ferro, eu vou chamar de X. Só que eu tenho dois ferros, né? Então seria 2 vezes X. O NOx do oxigênio eu sei, é menos 2. Como eu tenho 3 oxigênios, é menos 2 vezes 3. Então eu vou colocar devagarzinho, ó. Mais 3 vezes menos 2. A regra diz que essa soma tem que ser igual a 0. Ok? Então vai ficar 2x mais 3 vezes menos 2 dá menos 6, igual a 0. 2x, vou passar o 6 para o outro lado, é igual a mais 6. X é igual a mais 6 dividido por 2. X é igual a mais 3, né? Você pode simplificar. Então, qual o NOx do oxigênio? Menos 2. Qual o NOx do ferro? Mais 3. E agora é que começa a mágica, vamos dizer. Olha como é fácil. Qual é o NOx do ferro antes? 0. Qual é o NOx do ferro depois? Mais 3. De 0 para mais 3, aumentou ou diminuiu? Aumentou, não foi não? Se o NOx do ferro aumentou, eu posso dizer que o ferro sofreu oxidação. Então o ferro oxidou. Ok? Olha só que legal. O NOx do oxigênio era 0 e passou para menos 2. De 0 para menos 2, aumenta ou diminui? De 0 para menos 2, diminui, né? Se o NOx do oxigênio diminuiu, então quer dizer que o NOx sofreu uma redução. Então, tcharam! Reação de oxi-redução. Ok? Ferro é oxidado, oxigênio é reduzido. Gente, é fácil. Eu sei que vocês vão ficar assim, porque vocês têm mania de reclamar de tudo, né? Tudo achar difícil, mas isso aqui não é difícil não, galera. Claro, tem que lembrar aquelas regrinhas, né? Aqueles números e etc, os fixos e tal. Ok? Mas é basicamente só isso. Não, professor, não é só isso não. Tá fácil demais. Alguns vão dizer que tá fácil, todos não. Mas vamos ver se é isso mesmo. Vamos colocar outro exemplo. Lembrando que eu comecei com um exemplo bem facinho, né? Vamos ver aqui. Zinco. O zinco, substância simples. Qual é o NOx dele? 0. Hidrogênio é uma substância simples. Qual é o NOx dele? 0. Hidrogênio está ligado a cloro. Como o cloro não é um metal, então o hidrogênio vai manter seu NOx fixo mais 1. Esse é o NOx do hidrogênio. Se eu quisesse determinar o NOx do zinco, eu ia considerar o cloro com o NOx fixo. Quer dizer, eu ia dizer assim, ó, Zn
Cl2. O zinco ia ser X mais 2 vezes o NOx do cloro. Se você voltar o vídeo, você vai ver que o cloro está lá na 7A, com o NOx fixo menos 1. Então, é 2 vezes menos 1 é igual a 0. Então, vai ficar X menos 2 é igual a 0. Passo o 2 para o outro lado, X é igual a mais 2. Então, o NOx do zinco é mais 2. Eu não quero saber do cloro. Por que eu não quero saber do cloro? Porque o cloro antes tinha o NOx menos 1. Depois tem o NOx menos 1. Não variou o NOx do cloro. Então, o cloro não me interessa. Para saber se tem oxirredução, só precisa saber quem variou. Então, vamos lá. Vamos começar a olhar aqui. Ó. O zinco era 0. E foi para mais 2. De 0 para mais 2. Aumentou, né, papai? O NOx aumenta. Quando o NOx aumenta, nós dizemos que o zinco sofreu uma oxidação. O hidrogênio era mais 1. E no final passou para 0. De mais 1 para 0 diminuiu, né? Quando diminui, nós dizemos que ocorreu uma redução. Ok? Aqui, nas reações de oxirredução desses processos, a gente costuma chamar também agente redutor e agente oxidante. Qual a diferença? Agente é que atua. Então, o agente redutor é que vai gerar redução. Agente oxidante é o que vai gerar oxidação. Ou, de uma maneira mais simples, é o contrário. O agente redutor é aquele que oxida. O agente oxidante é aquele que reduz. Então, nessa reação, como o zinco sofreu oxidação, então ele é chamado de agente redutor. Como o hidrogênio sofreu redução, então HCl, e aí a gente considera a molécula toda, né? Porque o hidrogênio faz parte dela, é o agente oxidante. Então, sempre que vocês verem essas duas palavras, agente redutor e agente oxidante, é o contrário. Agente redutor é quem oxida, o agente oxidante é quem reduz. Ok, pessoal? Não é difícil, galera. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. É muito chato a aula online, essa aula gravada. Eu não sei, desculpa, eu peço desculpas, porque eu sou muito limitado tecnologicamente, então eu não sei fazer uma aula tipo no Meet, ou usando alguma coisa, tipo uma live, sei lá, eu não sei fazer isso, eu confesso. Eu tenho essas limitações. É muito difícil gravar um vídeo, postar para vocês. Eu não estou vendo vocês assistirem agora, então eu não estou vendo vocês fazendo careta ou vocês fazendo, ou vocês sorrindo. Então, não sei se vocês estão aprendendo ou não. Então, vocês têm que me procurar. Eu passo a atividade para vocês. Professor, eu assisti a aula, mas essa questão eu não consegui entender. Vocês me procuram. Muito se vocês procuram, mas nem todo mundo procura. Vocês mandam as respostas aí de qualquer jeito. E aí, a gente vê que está errado e qual é a dúvida. Por que você não conseguiu fazer? Ok? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer nas reações de oxirredução. Ok? Vamos observar mais 2 exemplos aí, para ver se vai ficando mais fácil com o tempo, né? Alguns já estão olhando para isso aqui e agora dizem, vixe, mas não, calma. Existem uns macetezinhos que vocês vão aprendendo quando forem fazer, que vocês já sabem o que é que vocês vão buscar, né? Nesse tipo de reação. Eu tenho aqui em cima uma observação. Quando a gente trabalha com NOx, a gente trabalha apenas com a fórmula molecular. Isso daqui é uma equação química balanceada. Esses valores, ou esses coeficientes estequiométricos, não entram, não servem para nada para identificar
uma reação de oxirredução, quer dizer, para identificar se sofreu oxidação ou redução. Então, se a equação não te desse isso aqui, por exemplo, você não iria precisar balancear. Por exemplo, essa equação aqui, ela foi dada não balanceada. Ela não está balanceada. Se ela não está balanceada, isso quer dizer que não vai influenciar em nada. Eu vou conseguir fazer do mesmo jeito, ok? Para a gente não perder tempo, essa informação é importante que a gente fale. Ok? Então, ó, aqui eu tenho 4 substâncias químicas, certo? 2 reagentes e 2 produtos. Então, eu tenho que procurar quem é que vai sofrer variação. A primeira coisa, eu já consigo determinar quem é que vai ter o NOx variável. Olha aqui, ó. O2, substância simples. Quando é substância simples, o NOx é 0, né? Não lembrem disso. Nessa substância, o NOx do oxigênio é 0. Nas outras substâncias, é quanto? Menos 2. Então, isso quer dizer que nos reagentes, o NOx do oxigênio é 0. Nas duas substâncias, o NOx do oxigênio é menos 2. Ok? Então, de cara, essa é uma dica que eu dou para vocês. Se vocês conseguirem determinar já por exemplo, de cara aqui, ó, 0 para menos 2. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se diminui, redução. Então, de cara, você já consegue determinar que o oxigênio sofre redução. Professor, e se eu quiser saber quem é que sofre a oxidação? Olha, tá bem na cara, tá meio que explícito, né, digamos assim. Porque o hidrogênio vai ter o NOx fixo. Se eu olhasse para o nitrogênio aqui, ó, NH3, X, o hidrogênio é mais 1. Como eu tenho 3 hidrogênios, vai ser mais 3 é igual a 0. Então, quanto é que vai ser X? Menos 3. No NO, olha aqui, ó, no NO. O N eu vou chamar de X, o O é menos 2. Passar para o outro lado da igualdade, X fica positivo. Era menos 3. Acabou com mais 2. Opa. De menos 3 para mais 2, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Quando o NOx aumenta, há uma oxidação. Então, nós podemos dizer o seguinte: o NH3, como ele sofre oxidação, ele é o agente redutor. Lembra? É sempre o contrário, é sempre o oposto. Como o oxigênio sofre redução, então o O2 é o agente oxidante. Ok? Com o passar do tempo, vocês vão percebendo que é bem simples, né? Tem reações que já ficam meio que explícitas. Você acha um e o outro vai naturalmente. Aqui, por exemplo, para fechar aqui por hoje, o professor tem um monte de substância e agora o que é que eu faço? Você vai ter que se concentrar nessas duas. Vamos considerar aqui, por exemplo, o HCl. Hidrogênio é menos 1. Desculpe, hidrogênio é mais 1, a gente aprendeu isso, né? Logo, o cloro vai ser quanto? Menos 1, porque o objetivo é ficar igual a 0, né? Então, o hidrogênio, o cloro aqui é menos 1, mas aqui ele também é menos 1, aqui ele também é menos 1. Só que olha aqui, ó, Cl2, substância simples. Substância simples é quanto?
Zero. Ok? Vamos olhar para cá, ó. KMnO4. O K é da família 1A. Você volta o vídeo lá para aquele NOx fixo. É mais um. O manganês, o Mn, eu não sei, é X. Oxigênio é menos 2. Como eu tenho 4 oxigênios, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, X menos 7 é igual a zero. Logo, X é igual a mais 7. Então, o manganês aqui é mais 7. Do outro lado, eu tenho o manganês aqui, ó, MnCl2. Eu vou manter o menos 1 para o cloro. Então, vai ficar X. Como o cloro, eu vou manter menos 1. Como eu tenho 2 cloros, vai dar menos 2, é igual a zero. Então, X é igual a mais 2. Lembre que eu falei para vocês, existem alguns elementos químicos que o NOx pode variar. Mas quando você precisa calcular o NOx de algum elemento que você não conhece, você pode estabelecer que o outro elemento mantenha um NOx fixo. Como o cloro é da família 7A, então ele vai manter o NOx menos 1. Então o que vai variar é o manganês. De 7 para 2, diminui. Se diminui, sofre uma redução. O HCl de menos 1 para 0 aumenta. Se aumenta, é o quê? Oxidação. Ok, pessoal? Então tem os dois processos. Oxi-redução. Ok? É simples, não é nada muito complicado, vamos dizer assim. Se você encontrar uma questão que pergunta, a reação é uma reação de oxi-redução, então você vai ter que fazer de cada um para saber se vai variar ou não. Se não houver as duas variações, não é uma oxi-redução. Para ter uma oxi-redução, tem que ter os dois processos ocorrendo simultaneamente. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês consigam aprender. Não é muito complicado, não é nada muito chato de outro mundo. E eu quero que vocês se cuidem e a gente se encontra na próxima aula. Então, até a próxima aula, pessoal.